Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias, nos acompanhar em mais uma ministração. Como vocês sabem, vocês que receberam um post dessa mensagem, juntamente com um pequeno aviso, né? Para quem também leu no Instagram ou no Facebook, os irmãos sabem que nessa noite nós propusemos a todos uma conversa com amigos. Conversa de amigos. Conversa entre amigos, né? Isso porque me parece que a palavra, enquanto pregação, ela soa de modo aleatório. A pregação, o pregar é o bradar. Brada-se às multidões. Quando se prega, você está comunicando, é verdade, só que ela tem sempre um tom muito geral. Ao passo que, quando nós vemos as grandes mensagens de Jesus, ele não estava pregando, ele estava conversando. Conversando com Nicodemos, conversando com a mulher samaritana, conversando com seus discípulos, no dia que precedeu, né, a sua morte, Jesus com seus discípulos no cenáculo, capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João e 17. Então, pregar é importante, devemos fazê-lo certamente, mas vez ou outra nós precisamos parar um pouco, todo o burburinho, precisamos parar um pouco do tom da voz, à distância, e chamar os irmãos a uma conversa de perto, uma conversa amigável, para que nós possamos colocar os pés no chão, para que nós possamos fazer como que uma retrospectiva da nossa vida cristã, até porque nós estamos nos encaminhando para um final de ano, já estamos em novembro, só tem mais este mês e o próximo, e é sempre saudável quando nós fechamos um ciclo, embora não o tenhamos fechado ainda, mas é sempre bom quando nós estamos fechando um ciclo, nós fazemos uma avaliação. É como uma pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio, e então ele precisa eventualmente fazer um balanço, fechar a loja, não é? Fazer a verificação do estoque, dos produtos, das vendas, do lucro, das dívidas, para que você, tendo esse balanço, fazendo esse balanço, tendo essa noção real da coisa, você possa definir novas diretrizes para que o seu negócio não vá à falência. E nada mais importante do que a nossa vida humana. O maior negócio é a nossa vida humana. Nada há mais importante do que você, do que a sua alma, do que o seu coração. Cada um pondo-se a si mesmo diante de si, na presença de Deus. Cada um refletindo a sua fé, a sua trajetória de fé, os seus conceitos de fé, o seu relacionamento com Deus, com a verdade. Isso é extremamente importante fazermos, não é? Eu sei que vivemos num tempo de muito barulho, de muitas vozes, de muitos acontecimentos. Não dá tempo de pensarmos direito, porque você está pensando algo, já acontece uma coisa nova, você já abandona o que estava pensando para pensar no novo, e é tudo muito rápido. Nesse mundo líquido que nós estamos vivendo, um mundo que não tem um padrão definido, até a própria moda passa tão rapidamente que um desavisado, quando vai andar na moda, a moda já não é mais moda, já é outra moda, e a pessoa pensa que está na moda, mas já passou a moda, é muito rápido. Por isso que até a nossa comunicação tem que ser rápida. Vou gravar um vídeo, a pessoa, tem que ser no máximo 3 minutos, não pode passar.
Não, tem que ser rápido, é 1 minuto. Minha filha fica, pai, você tem que falar, é 1 minuto, pai, só. Eu falei, por quê, filho? Eu tenho mais coisa para dizer. Ninguém tem tempo para te ouvir mais de 1 minuto. Ela diz. Aí você grava 10 minutos e ninguém vai ouvir. A pessoa começa ouvindo, dá 45 segundos, ela já passa para a próxima mensagem, para outra coisa, para outro vídeo. Ela não vai te escutar. E eu falo, vai. Ela fala, então tenta para você ver. Aí eu tento. E ela está certa. E ela tem razão. Então, é isso que eu quero propor a vocês essa noite. Uma conversa, um abrir do coração e fazer algumas reflexões que eu julgo necessárias a partir da minha experiência como pessoa, a partir da minha experiência, sobretudo, enquanto um líder cristão, que tenho sob a minha responsabilidade um pequeno rebanho. Não é muito, um rebanho bem insignificante quanto ao número comparado às grandes multidões. Entenda, a irmã Silvia deu um sorriso porque me parece que no primeiro momento soou que vocês são pessoas insignificantes. Não, é um grupo numericamente insignificante diante das multidões, né? Um universo de pessoas, né? 8 bilhões de seres humanos, nós não representamos nada. Mas cada um de nós, e esse grupo, por menor que seja, ele tem uma importância tremenda para Deus. Porque Deus não nos vê como massas, Deus nos vê como pessoas. Ele não nos vê como grupos, ou como grupo, Ele nos vê cada um pessoalmente. Quando Deus olha para a terra, Ele vê você de modo muito peculiar e muito particular. Mas em razão da nossa responsabilidade, portanto, com esse pequeno rebanho, para não falar mais a palavra insignificante, senão a Silvia vai dar um pulo dali agora e tomar o microfone, está quase. Por essa razão nós vamos, então, começar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler somente os versículos 1, 2 e 3. De antemão, eu quero dizer para os irmãos que esse capítulo 11 é um capítulo extremamente importante. Vamos fazer aqui um recorte, tá? Desses 3 primeiros versículos, que na verdade são basicamente a introdução do que será dito. Nós não vamos discorrer o tema do capítulo. Nós vamos tomar apenas as palavras de introdução do apóstolo Paulo e fazer as devidas aplicações necessárias. Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Versículo 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Diga amém. 3 versículos, 3 proposições, 3 tópicos. O primeiro, claramente nós vemos aqui o zelo do apóstolo. Ele começa dizendo: quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porque zelo por vós. Queridos, todas aquelas pessoas, sejam eles apóstolos, sejam eles pastores, sejam eles um líder, seja qual for o nome que se dê, todo vocacionado verdadeiramente por Deus, ele é chamado e imbuído de uma grande responsabilidade. Imagine só
Muito fácil é você ter uma banca de laranja na feira. Você pode ter uma banca, você vai na Ceasa, compra lá as laranjas, né? De madrugada, vai para a feira e você vende a laranja, acabou de vender, vai para casa. Se as laranjas, algumas se estragarem, você joga fora. Se algumas outras sobrarem, você pode consumir, você pode doar. Mas não podemos pensar que igreja seja a mesma coisa. Igreja é a coisa mais séria que pode haver. Uma comunidade religiosa qualquer, entenda o termo religioso no sentido legítimo da palavra, porque ali se concentram vidas, se concentram almas, se concentram pessoas a quem Deus criou e por quem Jesus morreu, a quem Jesus redimiu. São pessoas que precisam de ser cuidadas, orientadas, dirigidas. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão esquisito, tão diferente, que muitos, não poucos, eles consideram que não precisam de nenhuma forma de ajuda na condução da sua vida espiritual. São pessoas que se entendem autossuficientes, autônomas, e embora sejam todas autônomas, é verdade, mas são pessoas que chegaram a um nível de incompreensão acerca de Deus, acerca da verdade e acerca de si mesmo tão grande, que essa pessoa pensa que ela pode simplesmente caminhar sem o auxílio de alguém, ou de outro, ou de outros. É um espírito de arrogância que priva o indivíduo do crescimento, porque todos nós precisamos uns dos outros. Porque todos nós somos seres sociais, seres coletivos, dependemos do amor, do cuidado, precisamos das orações, da palavra, de exortação, de consolação, uns dos outros. Ninguém vive só. E portanto, esses líderes que Deus levanta, estamos aqui falando a princípio do apóstolo Paulo, ele olha para uma comunidade como esta. Ela talvez fosse maior em número de pessoas, mas uma comunidade de pessoas como nós, pessoas que creram no Evangelho, que receberam o Evangelho, e ele começa dizendo com essas palavras: olha, eu peço a vocês que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Me parece que os irmãos de Corinto, eles estavam como que dizendo assim: Paulo, já está bom, já chega, nós já compreendemos o que você quer dizer. E alguns disseram: Paulo está falando bobagem, você não tem noção real da nossa realidade. Então Paulo diz: olha, suportai-me um pouco mais, eu preciso falar um pouco mais para vocês. O contexto vai mostrar claramente que Paulo estava lutando contra dois grupos de pessoas. O primeiro e o mais importante, a igreja. Lutando contra a igreja, no sentido de que a igreja lutava contra ele. A igreja não era receptiva. A igreja, não é? Simplesmente estava dando ouvidos, o contexto é claro sobre isso, a tantos outros apóstolos ou pseudo-apóstolos, falsos apóstolos, em detrimento ao falar de Paulo, apóstolo de Deus. Paulo pregando de um lado, um tanto de falsos obreiros pregando do outro lado, contrariando o falar apostólico, a igreja dando ouvidos aos falsos apóstolos, deixando de ouvir Paulo, o apóstolo de Deus. Então Paulo lutava contra a igreja que estava resistindo ao seu falar e lutando contra os falsos apóstolos. Ou seja, fica muito mais difícil. Não bastasse os inimigos de fora, tinha os inimigos de dentro. Os inimigos de dentro não eram inimigos pessoais do apóstolo, necessariamente. Não, era a igreja. Eram inimigos no sentido da resistência que se tinha no coração. Ouvia, talvez elogiasse, talvez aplaudisse, mas não era um com a palavra, não se apropriava da palavra,
não tomava para si a palavra vinha, do modo como ela vinha, ela ia. E Paulo diz: olha, eu quero que vocês me suportem por uma razão muito simples. Ele diz: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, aqui nós estamos falando de alguém totalmente comprometido com a missão de Deus que Deus lhe entregou e com as pessoas que estavam sob a ação de sua missão, que era a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo, eu penso, alguns diriam, como também já me disseram, sem nenhuma comparação, alguns falam assim: Alexandre, por que você não deixa isso de lado? Você fica aí lutando, e fala de novo, e já se vão quanto tempo? Quantos anos que já se vão, e você insistindo? Alguns dizem: será que vale a pena? E eu quero dizer para os irmãos que nós temos por vocês o mesmo zelo do apóstolo Paulo. Temos um zelo, sobretudo, pela palavra que é ministrada. Esse ministério, ele tem resistido e tem sobrevivido graças à bondade de Deus, ao poder de Deus e ao nosso zelo, a despeito das nossas fraquezas, porque todos nós somos fracos, sim ou não? A despeito dos nossos erros, todos nós temos erros, sim ou não? Procuramos ser honestos, procuramos mudar quando o caminho não está certo, procurando nos arrepender quando cometemos algum erro, procurando corrigir. Tudo isso porque nós temos um objetivo muito claro diante dos nossos olhos. Quando nasceu o DEVAP, ele nasceu com um propósito. O propósito nunca foi alterado. Podemos dizer que talvez no começo nós não enxergássemos bem, mas o fato é que todo o nosso propósito, os irmãos que acompanham o DEVAP desde o seu início, sabe que nós começamos pensando no reino de Deus. É o reino de Deus que nós queremos. Paulo tinha um zelo tão profundo pela igreja, que ele vai dizer também lá no livro, salvo engano, de Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que ele estava ali se desdobrando, pregando, ensinando, lutando. Ele diz: quão grande luta eu tenho mantido por vós, para que o coração de vocês sejam vinculados num só espírito, num só amor. Eu tenho trabalhado incessantemente e lutado por vocês, para que vocês tenham a plena compreensão da verdade. E essa luta era tão grande que ainda em Colossenses Paulo vai dizer que ele preenchia o que restava das aflições de Cristo no seu corpo. Bem, com isso eu queria, nesse primeiro ponto, que os irmãos julgassem e levassem em consideração a razão de ser ministerial. Você está no DEVAP. Você é membro desta comunidade DEVAP. Acima de tudo, você é membro do corpo de Cristo, não é? Mas você é membro do DEVAP no sentido de que você se colocou aqui nesse ministério, nesta comunidade, debaixo desta visão e orientação espiritual, e como membro, portanto, você tem que saber onde você está. Que nós não estamos aqui por nenhum outro motivo a não ser o reino de Deus. Isso não nos faz melhores do que ninguém, e nem com isso queremos dizer que temos a plena clareza e entendimento da verdade. Não, não.
é simplesmente um grupo de pessoas que estão indo numa direção, e esse grupo sabe para onde está indo. Então, se você leva a sério o Evangelho, e leva a sério a vida ministerial, a vida de igreja, então você precisa se colocar de uma maneira mais aberta ao ministério, de uma maneira mais integrada ao ministério, tal como um filho se coloca em relação aos seus pais. Os pais, com isso eu quero dizer, os pais nem sempre estão de fato certos, sim ou não? Não estou falando de uma relação cega, não. Estou falando de uma relação de confiança, de diálogo, de estar presente. E não somente de você ter supostamente o teu nome escrito aí num rol de membresia. Não, isso é bobagem. As pessoas se preocupam muito quando chegam numa igreja, levar carta de apresentação, não é? Ou colocar o nome num caderno, num livro. Isso tudo é bobagem, não serve para nada. O que vale são os laços, os relacionamentos e como nós lidamos com a comunidade na qual nós estamos. Eu quero que vocês considerem o zelo que nós temos, a disposição que nós temos e o propósito que nós temos. Mas me parece que apenas isso, dizer apenas isso, não nos soa ainda com muita clareza. Por isso que, seguindo no versículo 2, quero colocar mais um ponto importante. O apóstolo Paulo, ele traz uma explicação, ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que, ele vai trazer para nós uma explicação, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E aqui está, portanto, com bastante clareza, a obra do apóstolo Paulo, a obra apostólica. Para nós vamos colocar, aqui está para nós muito claro, a obra ministerial. Nós temos aqui, por exemplo, irmãos que servem em várias áreas. Ministério de louvor, os irmãos que servem arduamente, se esforçando para sempre prestar o melhor serviço. Temos as irmãs e os irmãos que servem no ministério infantil, se esforçando para fazer o melhor possível. Temos irmãos aqui, pastores e cooperadores, se esforçando para fazer o melhor possível. Pessoas que cuidam da limpeza do local, do cuidado das dependências, fazendo o melhor possível. Irmãos que servem ali nas ofertas, nas máquinas de cartão. Irmãos que servem no estacionamento. Irmãos que servem no partir do pão. Os irmãos que prestam assistência do diaconato, assistência aos santos, as famílias carentes que saem daqui e vão visitar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, levam alimento. Irmãos que servem na transmissão, edição, ou seja, são vários os serviços. E tudo isso é muito louvável, tá, irmãos? Muito louvável. Isso é maravilhoso que aconteça do modo como vocês têm feito. Mas o que nós não podemos, e agora eu chamo a atenção de todos, por favor, o que nós não podemos fazer absolutamente é esquecer da razão, do motivo, por que fazemos tudo isso. Os irmãos ofertam dinheiro, tiram do seu salário, do seu ordenado, e ofertam mensalmente. É para a obra de Deus, bonito, lindo, maravilhoso, isso deve acontecer. Mas nós não podemos pensar que o alvo e o objetivo de igreja
se esgota na boa realização dessas coisas. Não. Na verdade, todas essas coisas que acontecem de modo tão bonito, tão bem feitas, com tanto carinho, com tanto amor, essas coisas todas visam a um propósito pelo qual estamos aqui. Você sai da sua casa, você vem para cá, num domingo à tarde. Irmãos, vêm 40 quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros, 20, 15, 10 quilômetros, mas vem deixar o domingo à tarde para vir para cá não é brincadeira. Não é brincadeira. Parece que o melhor dia e o melhor período do dia é o domingo à tarde. Já observaram? Quem já observou? Domingo à tarde. Sábado você ainda está no movimento da semana, mas o domingo é aquele dia. Aí de manhã você vai da feira, faz uma coisa, faz outra, mas domingo à tarde, não é? Tem um jogo de futebol do seu time predileto. Tem lá o Luciano Huck, com aquelas perguntas dele, você quer saber, você quer participar de casa, você quer ir para um churrasco, aí você fala, não, eu preciso congregar com os irmãos. Aí você vem, você abre mão do melhor da semana, no aspecto dos dias, humanamente falando, e você vem para cá. Aí quando você sai daqui e fala, acabou meu domingo, já é segunda-feira, vou dormir porque amanhã cedo tem que levantar. Então você faz esse esforço tremendo. Então nós temos que ter bastante clareza para saber se vale a pena tudo isso. Pessoal, saber se vale a pena. Os irmãos se esforçando para criar os grupos de limpeza, vale a pena? Isso aí, tem irmãos que vêm do Lago Azul para limpar o local. Quem sabe onde é o Lago Azul? Lago Azul, Praça do Gama, Pedregal, é Goiás. Vem para cá limpar o local aqui. Vale a pena? Nós estamos conversando. Falamos do seu final de semana, que você vem para cá. Desses irmãos que... Irmão Almir está aí, ó. Toda quarta-feira, todo domingo, naquela cadeira, sentado. Nunca falta. No dia que falta, ele vem falar comigo. Me assustado, bispo, eu não vou poder vir tal dia. Falei, calma, tranquilo, você tem direito à folga semanal. No caso, anual. Tomou a responsabilidade de contribuir com o Gilson. Vale a pena? Vocês estão pensando, não? Querido, só vale a pena em duas situações. Primeira, se o objeto da nossa busca, do nosso trabalho, da nossa dedicação for bom. E segundo, se sendo bom, excelente, isso que desejamos, se nós valorizamos isso que queremos obter. Quem está me entendendo? Paulo diz, olha, eu zelo por vocês, porque eu estou preparando vocês. Não está aqui no texto, versículo 2? Olha na sua Bíblia. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tem o quê? Preparado. Estava preparando a igreja para que essa igreja fosse apresentada a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, a vida da igreja consiste num caminho de crescimento, num caminho de formação, num caminho
de edificação. A igreja do Senhor vai ser apresentada a Jesus. Linguagem linda que o apóstolo Paulo coloca, não é? Porque qual é a imagem que vem à mente de vocês quando eu falo, estou preparando-vos como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo? Talvez um casamento. Aí, mas quais são as imagens que vêm, que antecede o momento do casamento? Talvez ele diga a preparação que os noivos fazem, tudo direitinho, sim ou não? De compras, né? Previsão de aluguel, a festa, os músicos, o pastor celebrante, o vestido de noiva, as daminhas, os testemunhas, alianças. Mas não é por aí. Porque a noiva, ela é preparada para o noivo, nesse sentido humano, da metáfora, desde quando nasce. É o pai que está criando e educando, não é? Cuidando, zelando, preservando, guardando, para que aquela criança cresça com saúde física, emocional, mental, espiritual. Quando um pai chega no dia do casamento e apresenta a sua filha, entregando-a ao noivo, naquele momento, aquele momento é o desfecho de toda a trajetória de cuidado dos pais com aquela criança. Essa preparação não é somente da festa. Não, a festa vai ser o final da coisa. Então imagine que Paulo está dizendo, olha, a razão de sermos igreja. Igreja enquanto ajuntamento de pessoas que foram chamadas para pertencer a Cristo Jesus, é que nós precisamos de ser preparados, precisamos de ser trabalhados, formados. Como Paulo vai dizer em outro lugar, no livro de Efésios, no capítulo 5, ele diz que a igreja estava sendo santificada, sendo lavada pela água da palavra, para ser apresentada a Cristo como uma esposa sem mácula, sem ruga, sem pecado. Então, não há outra razão. Os que estão na igreja e que fazem parte da igreja, integrados na igreja, eles estão todos fitados numa necessidade. Precisamos de ser apresentados a Cristo como uma virgem pura que pertence a um só esposo, que não divide a si mesmo com outros amantes. Então, estamos aqui por essa razão: o aperfeiçoamento, o crescimento, o amadurecimento. Por isso que nós estamos sempre muito zelosos e preocupados com a palavra, porque é a palavra que nos constrói, é a palavra que vai mudando a nossa mente, a nossa visão, o nosso ser. Quando você ouve a palavra é compreendida, a palavra é recebida, a palavra é assimilada, a palavra é processada, isso nos altera, isso muda o nosso ser completamente. Então, é muito claro qual é a obra apostólica, qual é a obra do ministério. É essa preparação. Só que no versículo 3, ele diz assim, mas, esse mas, ele cai um pouco, não cai? Você vem, porque tenho zelado por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado como virgem pura, para ser apresentado a um só esposo, que é Cristo. A igreja, glória a Deus, maravilha, o propósito, o objetivo maior. Mas, esse mais, ele dá uma parada, o tom da voz baixa, te chama agora a atenção para algo que está em oposição ao que está sendo feito. Se por um lado existe um zelo
extremo apostólico, de preparar a igreja, de trabalhar a igreja, de deixar a igreja em condições de se encontrar com o seu Senhor. Por outro lado, existe um inimigo, existe um problema. Quem está entendendo a minha preocupação sobre esses pontos que nós estamos colocando? Só para os irmãos entenderem melhor. Às vezes, pessoas passam anos vindo, se assentando, cantando e indo embora, sem se atentar para o que está acontecendo aqui. Vocês acreditam nisso? Pessoas que estão satisfeitas pelos feitos. Não, eu estou cumprindo bem minha tarefa. Tudo certinho, tudo bacana. Está funcionando como se fosse um parque de diversão. Hoje não quebrou nenhum brinquedo, nenhuma criança se machucou. Está tudo em ordem. Não. Há um objetivo, queridos. Eu quero chamar vocês para esse objetivo. E agora chamar atenção para um grande perigo. Paulo diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele diz: olha, assim como a serpente enganou a Eva, lá no jardim do Éden, ele dá esse exemplo para que você possa olhar e perceber. Do mesmo modo que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, mas a serpente, o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito, não é lá em Gênesis 3? Ele diz: do mesmo modo, eu receio que vocês também sejam enganados. Em outras palavras, para quem pensava que o problema de Eva é algo do passado e de uma pessoa individual, que não tem muita relação com você diretamente, eu estou dizendo, a serpente nunca deixou de enganar ninguém. A serpente continua enganando, continua mentindo, e a serpente continua tendo êxito, muito êxito. E a serpente engana de várias maneiras e de vários modos. A serpente não está preocupada com o tipo de coisa ou de questão que vai te tirar a atenção. Ele quer tirar você do foco. Se você for um grande religioso hipócrita, que disfarça bem as eivas da maldade, com as suas roupas, com o seu igrejar, com o seu ofertar, com o seu cantar, com o seu realizar, ele estará satisfeito. Se ele conseguir te enganar dizendo que basta você ir à igreja, sentar-se, cantar, deixar o ofertinho embora, se você ficar nesse jogo 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem que o objetivo por que estamos aqui aconteça, que é a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, nos mudando a cada dia, nos tornando melhores, a serpente estará satisfeita. Ela não se importa se você não vai para as drogas, se você não vai para a gandaia, se você não vai para os vícios. Não, porque nós pensamos que a serpente só quer levar as pessoas para os vícios da prostituição, né? Das drogas, etc e tal, porque é um submundo que todo mundo enxerga à distância, sim ou não? Mas não. Se a serpente conseguir que você se distraia um único dia, esse dia em que você se distraiu será subtraído de todo o tempo em que você teria para crescer um pouco mais. Aí ela nos engana hoje, nos engana amanhã, e vai nos enredando, nos enganando, porque ela tem astúcia, ela é astuciosa. E ela vai criando alguns argumentos e você vai dialogando ali com seus próprios pensamentos, que é essa serpente,
que é uma mente ou uma inteligência destituída de Deus, independente, que rasteja, totalmente caída, e você vai se permitindo que se passem os anos, os meses, os anos, as décadas, e as coisas não acontecem. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Paulo diz, assim também sejam o quê? Corrompidas. Corrompidas o quê? A vossa mente. Onde é que a serpente trabalha? É na mente. Quando você está pensando, arrazoando, justificando, explicando, fundamentando, cuidado, porque pode ser a serpente te enganando. E quando a nossa mente, portanto, ela é corrompida, é fácil de identificar. Nós vamos pouco a pouco nos afastando da simplicidade devidas a Cristo, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, enquanto tal, enquanto Evangelho, para mim, vai se tornando apenas um objeto, uma coisa que eu adoro, mas é uma coisa que não está dentro de mim. Você pode até continuar a dizer que o Evangelho é tudo, é de Deus, é maravilhoso, ele salva, ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, né, como dizem sempre por aí. Mas, se você se apartar da simplicidade do Evangelho, aí você vai se lembrar que quando você teve a sua experiência no começo da sua vida cristã, o quanto que você era simples em relação a Deus, a palavra, aos irmãos, a verdade. O quanto você estava envolvido com as verdades do Evangelho, querendo, buscando, sinceramente, desejoso, com sede, com vontade de crescimento espiritual, de salvação, de cura, de libertação. Aí o tempo passa, essa simplicidade acaba e nos tornamos crentes orgulhosos, porque já tenho 20 anos de crente. Isso é orgulho. Porque congrego no DEVAP, orgulho. Não porque a nossa igreja, orgulho. Porque você tem um tanto de ídolos que você lustra todos os dias, mas você não quer a essência da comunhão, a essência do Evangelho, a essência da vida vivida com Deus. Bem, dito essas três coisas importantes, eu quero colocar aqui duas perguntas para os irmãos pensarem. Eu vou tentar falar alguma coisa sobre elas. Se vocês quiserem anotar, eventualmente, para você na semana perguntar e procurar responder para você mesmo. Primeira é, o que temos feito da nossa liberdade? O que temos feito da nossa liberdade? Eu vou explicar. A segunda pergunta é, o que temos feito da palavra recebida? Duas perguntas. Aí no meu caso eu pergunto, o que eu, Alexandre, tenho feito da liberdade que Cristo me deu? E aí eu pergunto para mim também, o que eu tenho feito da palavra que Deus tem nos dado? Da palavra que Ele tem falado a mim. O que eu tenho feito com esta palavra? Tratando-se da nossa liberdade, eu quero ser honesto para vocês, tá? Nós estamos conversando, olhem para mim. Eu não vou recuar da liberdade do Evangelho. Para usar as palavras de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, nós não vamos retroceder aos velhos rudimentos da lei. Não. Não vamos retroceder.
A verdade do Evangelho é que a vida cristã não é uma religião do ponto de vista de um aglomerado de dogmas e de doutrinas humanas. Não. Quando a Bíblia ou o apóstolo Paulo se arrisca a dar uma definição de evangelho, ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo se arriscou a dar um bom conceito, não? Não é só isso e nem exatamente isso, é muito mais do que isso. Mas já está bom, é um bom conceito. O evangelho é o quê? O que é o evangelho? O evangelho é um conjunto de regras, de normas, de condutas, de usos e costumes, do que fazer e não fazer, do que tocar e não tocar. Não, pelo contrário, o evangelho vai de encontro a essas coisas que são meramente humanas e insatisfatórias para realizar ou satisfazer a necessidade do homem. O evangelho é o poder de Deus. Repita comigo: o evangelho é o poder de Deus. Tem gente que reclama no chat da igreja, eventualmente acontece, ou nos comentários, mensagem: não precisa ficar pedindo para os irmãos repetirem, isso é uma bobagem. É de fato, às vezes é um jargão, é uma coisa que está bastante... Mas não, eu não quero que você repita para o seu irmão, não, é bobagem, eu quero que você sinta o poder, o impacto da verdade. O evangelho é o poder de quem? De Deus. O evangelho é Deus agindo na alma, mudando as estruturas da mente, do coração, da consciência humana, salvando-o deste mundo tenebroso, tirando a alma das trevas, do desconhecimento, da ilusão, da mentira. Por isso, tentar promover uma igreja em que as pessoas são proibidas de fazer algumas coisas e são obrigadas a realizar outras, é não somente reduzir o evangelho a um conjunto de normas, mas é sobretudo desprezar o poder de Deus. Trocar o evangelho, poder de Deus, por um conjunto de normas. Por isso que o evangelho não tem medo. Os apóstolos não tiveram medo e Jesus não teve medo. Para pregar a verdade não pode ter medo. Ele diz: olha, no evangelho não tem usos e costumes. Porque quando a pessoa é dirigida por doutrinas, e aí a Bíblia chama de doutrinas humanas, só que a igreja contemporânea, a maioria delas chama de doutrina. Sua igreja tem doutrina? Ou a sua igreja não tem doutrina? Graças a Deus. Nesse sentido, que doutrinas enquanto normas de usos e costumes, não temos e não teremos. Não vamos retroceder. Esse é o problema, calma. Estou tocando num problema. Falei que nós íamos conversar. Quando Paulo, então, vai dizer sobre o conjunto de normas, que é um grande câncer na igreja de Jesus, ele diz assim: se vocês morreram com Cristo, olha, gente, pelo amor de Deus, isso não é uma doutrina. Morrer com Cristo não é uma doutrina. Você pode até elaborar de maneira conceitual, formal, positivada essa verdade, mas não vale nada escrito aqui. Ele está dizendo assim: olha, a grande necessidade do homem, segundo o Evangelho, é que ele seja unido a Cristo na sua morte.
É uma experiência. Ou eu me crucifico com Cristo, me permito ser destruído com Cristo na cruz, ou então não tem outra coisa. Ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, então por quê? Olha a pergunta do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, tá? Versículo 20 em diante. Então, se você morreu com Cristo, por que você está se sujeitando de novo, outra vez, a mandamentos de homens que dizem: não use isso, não use aquilo, não toques nisso, não toque aquilo outro, segundo os preceitos, próximo versículo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então o Evangelho, pode deixar bem aí, Gilson, o Evangelho não admite a igreja ser dirigida por usos e costumes, por doutrinas humanas, por normas humanas. Ah, mas está na Bíblia. Não, não vai na Bíblia fazer da Bíblia preceito. A Bíblia não é um livro de preceito. A Bíblia é livro de testemunho. Elas testemunham acerca de Jesus. Quem toma a Bíblia de outra maneira que não por testemunho, erra e cria grandes heresias. Pois que todas estas coisas, que coisas? Volta, Gilson, no versículo anterior. Não manuseis isto. Pedro, não proves aquilo. Fulano, não toques aquilo outro. E essa lista vai crescendo. Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Todas essas coisas, próximo versículo. Pois que todas essas coisas, essas doutrinas, essas normas, com o uso, com a continuidade, se acabam, se destroem. Chega uma hora que você desconfia que é tudo bobagem. Você desconfia que não está mudando sua vida. Desconfia que está criando apenas uma aparência de piedade, uma cara de crente. Próximo versículo. Tais coisas com efeito. Que coisas? Não pegues, não toque, não beba, não coma, não vá, não. Essas coisas com efeito têm aparência. Puxa, como... Eu me recordo há muito tempo atrás, eu conversando com meu irmão, o Frank, o Galo, chamo ele de Galo. Eu falei: Galo, bora para a igreja, Galo. E ele falou assim: quando eu for para a igreja, eu vou para a Assembleia de Deus. Eu disse: ah, muito bem, mas por quê? Ele disse: não, porque lá tem doutrina. Lá o camarada não faz o que ele quer. Entendeu? Lá, escreveu, não leu? Entenderam, né? Tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria. Você vê uma pessoa com vestidão, um cocão, sol quente, ali suada, orando, falando. Você fala assim: puxa vida, essa pessoa, né? Bobagem. Estas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de quem? Meu irmão, como culto de si mesmo. Vocês viram como eu sou santo? Vocês viram? Vocês percebem como eu ando? Eu não vou aos lugares onde vocês vão. Meu negócio é igreja, é vigília, é monte, é jejum. Quando a coisa acontece. E de falsa o quê? Humildade. E de rigor o quê?
O que é rigor ascético? É quando você é rigoroso contra o seu próprio corpo. Meio-dia, sol quente, você de calça de tergal, camisa social de tergal amarrada aqui no braço e aqui no pescoço, dentro de casa com um ventilador jogando ar quente em você, e você sentado no sofá. Tira a camisa, irmão, não pode. Veste o bermuda, não pode. Rigor ascético. Não rapa o sovaco. Rigor. Colocar o meu corpo para sofrer. Não vai comer amanhã o dia inteiro, 12 horas de jejum. Vai orar, tem que ser de joelho, né? Antigamente, pelo menos no meu tempo, as irmãs tinha aquelas marcas aqui, mulher de oração, joelho de camelo. Mas olha o que Paulo diz: não tem o quê? Não tem o quê? Não tem valor? Não tem valor? Não tem valor algum, ou seja, nenhum valor. Ah, não tem valor. Não, não tem valor algum, nenhum. Contra o quê? Contra a prostituição, a impureza, a lascívia, a divisão, a facção, a inimizade, naines, bolsomínios. Nada disso tem poder. Na hora do diabo sair da garrafa, ele sai. E as doutrinas vão, não vou dizer, depois que passa o demônio, volta para a garrafa, aí vamos às práticas novamente, porque é o que nos importa. É isso que ele está dizendo. Então, no Evangelho não tem lugar para doutrinas de homens. Nenhum de vocês aqui vão receber uma regra do que fazer e não fazer aqui nesse ministério. Mas a conversa não é essa. Essa aqui nós já tivemos há muito tempo. Eu tive que retomar, porque tem que ressaltar que nós não vamos retroceder. Quem está me entendendo? Membros já saíram daqui porque queriam implantar. Eu falei, não vai, aqui não. Ah, então eu vou ter que sair com minha família. Eu falei, se essa é a condição, então você vai. Não que eu queira que você vai, mas se essa é a condição, nós não abrimos mão. Por quê? Porque esse ministério crer que o Evangelho é o poder de Deus. E aqui está o contraponto. Nós não estamos deixando, ou estamos nós não estamos, como eu posso colocar, abrindo mão ou tirando do nosso meio esse sistema de doutrinas humanas para vivermos nada. Não. Porque se for para viver o nada, então esse sistema é bom. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vou chegar lá. Alexandre, esse sistema é bom? É excelente. Porque se esse sistema de doutrina não tem poder de mudar a sua vida, pelo menos ele te amarra. Pelo menos ele te preserva. Preserva sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde. Porque se a igreja proíbe você de muitas coisas, você está preso, você se submete àquela prisão, você pode ser uma múmia, mas você pelo menos deixará de fazer muitas coisas que vão prejudicar sua família, sua mulher, seu esposo, seus filhos, seus negócios, você mesmo. Então nós não estamos abrindo mão e rejeitando essas coisas
que o Evangelho também renuncia, ou que o Evangelho proíbe que a igreja viva desse modo, nós precisamos de um contraponto. Qual é o contraponto desse texto? O Evangelho de Deus. O Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação. Nós precisamos experimentar o Evangelho enquanto o poder de Deus. A pergunta que nós fizemos foi: o que temos feito com a nossa liberdade? Porque agora eu sou livre. A partir dessa liberdade que você entendeu e que você assumiu, você se tornou um escravo. Antes escravos dos homens e do pecado. Agora, livre dos homens, você se tornou escravo de si mesmo, da sua própria carne. A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos. Olha o que está dizendo. Quer comamos, quer bebamos. Salvo engano, capítulo 10 de 1 Coríntios. Essa primeira carta está tratando de questões de usos e costumes. Porque a igreja de Corinto, uma igreja gentílica, quando as pessoas se converteram ao Evangelho, tinha vários problemas com comida, com bebida, com templos, com lugares, com coisas. E aí logo queriam implantar na igreja o regime dos usos e costumes. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer, não pode. Aí Paulo falou: para. Não. E aí, no momento ele vai dizer, ou num lugar ele vai dizer, que o reino de Deus não é comida nem bebida. No outro ele vai dizer: quer comamos, quer bebamos. E essa lista pode acrescentar: pastor, nós não temos o rigor da lei, não temos doutrinas de homens. Pastor, eu posso ir numa festinha? Eu posso ir naquele lugar onde tem uma música? Eu posso tomar essa bebida? Eu posso ir a um estádio de futebol? Eu posso ir à praia? Eu posso... Não me pergunte isso, mas leve consigo essa regra de ouro: quer comemos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Se o nome de Deus não pode ser glorificado onde você está, o que você está fazendo, com quem está fazendo, o que você está falando, se não pode ser glorificado, você já saiu do raio do Evangelho agindo com o poder de Deus, porque você decidiu viver por si mesmo e para si mesmo. Nós podemos todas as coisas, queridos, mas você tem que colocar Cristo na sua vida. Não permitir que a bebida, o álcool, a cerveja, qualquer outra bebida alcoólica te domine. Se você não tem condições, não tome nada, seja abstêmio. Pastor, eu gosto de tomar uma cervejinha, mas nesse processo, você pode ter Deus com você? Nesse processo você pode pregar o Evangelho? O que está acontecendo quando você bebe? Está promovendo a paz? Está promovendo a harmonia? Está promovendo a alegria? Ou está promovendo divisão, briga, contenda, inimizade? É isso que nós temos que pensar. Não estamos estabelecendo regras. Eu quero saber até que ponto eu posso contar com a presença de Deus na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus ambientes, na minha casa, na minha relação conjugal.
Essa é a medida. Essa é a grande questão. Tem gente que não bebe nada, absolutamente nada, mas o seu ambiente é de confusão, é de contenda, é de inimizade, é de impureza. Não bebe, não precisa beber para ter tudo isso. Quem está me entendendo? Tem outros que basta beber, aí incorpora o espírito da contenda, da inimizade, da divisão, do desrespeito, da falta de compromisso. Então, o negócio não está aí. Está em como você vive o Evangelho no seu coração. Como você vive. O que nós estamos fazendo da nossa liberdade? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Poderia gastar 15 minutos agora, como fizemos com os usos e costumes, demonstrando. Isso aqui não é igreja, é um galpão. Igreja somos nós, templo do Espírito Santo somos nós. Não vamos abrir mão, isso aqui não é altar, isso aqui é uma plataforma feita de madeira, comprada da Tosete. E esse tapete feio, cor de burro fugido, não pode ser altar de Deus. Não, o altar de Deus é o meu coração. É aqui que Ele está entronizado, aqui dentro, e não aqui. Aí onde você está, tanto faz você aí ou você aqui, é uma coisa só, é um lugar só. Quem está aqui não é mais santo? Quem daqui não é melhor do que ninguém? Seja aqui onde estou ou no banheiro, é um lugar só. Entenda, não pode fazer as mesmas coisas lá e aqui. Só por esse motivo. Ai, todo mundo, glória a Deus, que maravilha, pastor fala a verdade e tal. Mas aí a pergunta, o que estamos fazendo da nossa liberdade? Por causa disso, desprezamos a comunhão com os irmãos. Vocês entendem? Que parece que a verdade se torna um apoio, uma muleta para a sua carne. Que se o lugar fosse santo, altar de Deus, homem de Deus, água ungida, óleo ungido, tudo ungido, cheio de anjo, você não faltava um culto. Agora não, é só um galpão alugado. Se fosse de Deus, a gente não pagava aluguel. Sim ou não? É do dono, não é de Deus não, tem um dono. Só que agora nós tomamos a nossa liberdade, agora que nós devemos nos entender como santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, agora que nós deveríamos tomar a verdade e falar assim, puxa, é tão bom estar com os irmãos, é tão necessário se reunir com os irmãos. Aí não, nós banalizamos a igreja, porque entendemos que o local de reuniões não é igreja. Você tem que valorizar a igreja são pessoas, e não são pessoas nas suas casas, igreja é a assembleia, são os santos reunidos. O que nós estamos fazendo da nossa liberdade? É a pergunta. Nós não vamos retroceder aos rudimentos do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Moisés dizia que ou você dava o dízimo, ou os gafanhotos iam comer sua lavoura. Quem lembra disso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fareis prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar bênçãos sem medidas. Olha aquilo tudo lá. Lembra como você era? Aí você entendeu, puxa, primeiro que aquele dízimo do Antigo Testamento não tem nada a ver com o dízimo que cobram hoje. Nada a ver. Esse dízimo que vocês conhecem,
em qualquer igreja evangélica, nunca existiu na Bíblia. O dízimo de que fala a Bíblia é outra coisa. Tem uma outra natureza e uma outra função. Tem nada a ver com isso. Tudo bem. Ninguém entendeu assim? Tá. De todo modo, para quem acha que é a mesma coisa, o fato é que no Novo Testamento não existe essa regra, nem essa lei, nem gafanhoto, nem migrador, nem afanador. Não tem. Novo Testamento não existe essas coisas. Aí você, que maravilha, glória a Deus, maravilha, irmãos, porque a nossa igreja não tem o dízimo. Não tem mesmo, e não temos, e não teremos, nunca tivemos. Nunca tivemos. Nunca houve no DEVAP um único dia sequer que nós tivemos dízimo. Nunca houve. Agora, livres, a liberdade, o que fizemos nossa liberdade. Agora, nós não damos importância à contribuição em amor. Não damos importância. Vocês acreditam? Eu vou falar isso para vocês, mas é um fato. Um fato. Eu conversei com várias pessoas, e muitas delas, quando eu tenho mais liberdade, estamos num ambiente mais fora de igreja, em que a pessoa não está me vendo como pastor, né, porque está me vendo como pastor. Em alguns outros ambientes, me vê como Alexandre, uma pessoa qualquer desse mundo velho. Eu pergunto assim, você é oferta? Pessoas próximas a mim, né? Não poucas já me responderam assim, você acredita que não? Fala, por quê? Eu não sei. Não sei. Aí eu falo, mas você não está ouvindo que nós temos necessidades, a igreja tem compromissos, tem nada a ver com nada, mas é porque é nosso, estamos ali, temos... eu vou ver se esse mês eu faço uma oferta. Né? Ou seja, nós tomamos a nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Isso é um fato. E eu poderia citar aqui N coisas que nós estamos fazendo em nome da liberdade, mas cuja raiz dessas coisas estão num coração perverso, num coração mau. Então não vamos usar mais a nossa liberdade como desculpa de nada. Não, não. Você agora, em nome da liberdade e em nome do Evangelho, você precisa agora se integrar espiritualmente na igreja. Eu disse, se integrar espiritualmente. Não é se integrar mera e fisicamente. Tudo bem? Integrar-se, saber onde eu estou, o que está acontecendo. Irmãos, Deus, Ele está trabalhando fortemente nesses últimos dias. Nós estamos passando por profundas mudanças. Não nós, eu e você. O mundo está passando por transformações grandes e muito rapidamente. Se nossos olhos pudessem ser abertos para nós vermos como que o mundo espiritual está se comportando, em razão da brevidade dos tempos, nós mudaríamos rapidamente de posição, ou de disposição. As coisas espirituais de Deus estão acontecendo, e nós não podemos ficar para trás. Amém? Nós não podemos ficar para trás. É urgente, os dias que estamos vivendo são dias urgentes. Todo mundo fala, né? Da vida de Cristo, aí fala, ao ressoar da trombeta de Deus, não fala?
Aí tem toda uma discussão teológica, essa trombeta, que trombeta é essa? Se é de prata, se é de ferro, de que é feita, quem vai tocar, quem é o arcanjo, quantos arcanjos tem? Teologia está cheia dessas confusões que não serve para nada. Trombeta de Deus quer dizer o aviso de Deus. Ele está avisando. A trombeta, quando soa, ela soa nas suas mais diversas formas. Por meio da natureza, da convulsão da natureza, terremotos, de guerras, de pandemias. Por meio da situação política das nações. Tudo isso é Deus dizendo: olha, os tempos estão acabando. É a trombeta de Deus convocando o seu povo para se pôr de pé, se dispor a uma vida de uma espiritualidade verdadeira, nos entendermos como seres espirituais, como cidadãos dos céus, ainda que você tenha os pés aqui na terra, mas mantenha a sua cabeça nos céus. Cabeça nos céus. Os pés estão na terra, lógico, mas a cabeça nossa em Deus. Se ressuscitastes com Cristo, olhai para as coisas do alto. Não é o que está escrito em Colossenses 3? Pensai nas coisas lá de cima, nas coisas celestiais. Ou seja, nós somos humanos, nós vamos comer, nós vamos trabalhar, nós vamos constituir famílias, teremos filhos, vamos trabalhar, tem que ter dinheiro para muita coisa, mas nada disso pode tirar de nós a nossa parte essencial, que é a nossa espiritualidade. Deus está nos convocando, irmãos, está nos chamando a termos um novo posicionamento. Um novo posicionamento urgente. Ou nós vamos atender, ou nós vamos ficar para trás. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.